Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Álvaro do canal Mitos do Enem, beleza? Queria mandar um abraço para a professora Lísia, minha grande amiga, parceira, professora de redação, literatura, língua portuguesa, pessoa fantástica, que combinou comigo da gente trabalhar esse vídeo hoje, né? Discutindo, na realidade, o contexto histórico ali do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que na realidade narra uma epopeia, né, sobre a Guerra de Canudos, já que ele era correspondente de guerra. Bem, pessoal, quando a gente fala ali dos sertões, a gente está falando na verdade do final do século XIX, começo do século XX. A Guerra de Canudos ela aconteceu em 1896, né? E o interessante é que nós temos ali, com relação ao Brasil, um processo de transição, né? Na verdade, dois processos de transição, beleza, pessoal? Primeiro, a transição da monarquia para o império, certo? E segundo, a transição da chamada República da Espada, governada pelos militares, destaque para Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, para a República dos Coronéis, né? Na realidade, a revolta de Canudos ela aconteceu no primeiro governo civil do Brasil, o governo do presidente Prudente de Moraes, certo? Bem, fazendo uma análise mais, né, ampla, pensando mais no Ocidente, nós vivenciávamos naquele momento, né, final do século XIX, a segunda Revolução Industrial, um momento até conhecido como Belle Époque, um momento de muita efusão, uma ideia de progresso muito forte, né? Muitas coisas interessantes, o motor a combustão interna, o dínamo, o processo Bessemer, a evolução da indústria química, da indústria siderúrgica, da indústria farmacêutica, de medicamentos, de remédios, uma ideia muito forte de progresso, né? A ideia de Belle Époque, né? Uma ideia de progresso, inclusive essa ideia de progresso vai para a bandeira do Brasil, né? Falamos, por exemplo, também da questão do positivismo de Auguste Comte, né? A ideia de uma sociedade que evoluiria naturalmente para o progresso, para o chamado Estado positivo, né? Onde grandes intelectuais governariam as nações para as massas e levariam naturalmente essas nações para o progresso. Charles Darwin, o darwinismo, a ideia de evolução das espécies, né? A ideia do eugenismo, a ideia de raças superiores que naturalmente deveriam dominar o planeta e assim levar ao processo de civilização. Quem vai usar isso lá na frente, só para lembrar, é Hitler, né? Então essa ideia de evolução, essa ideia de progresso é muito forte. A eugenia, inclusive, levando a um processo racista muito, muito forte que vai vir para o Brasil também, né? No Brasil, venhamos e convenhamos, a transição da monarquia para a república não trouxe grandes ganhos para a massa de trabalhadores brasileiros, né? Lembrando que o final do século XIX para o começo do século XX, nós temos dois processos interessantes quando falamos da população brasileira. E esses dois processos estão interligados, né? Um processo de imigração europeia, justamente para substituir a mão de obra escrava, e outro processo de abolição da escravatura. Esses dois processos, a imigração europeia e a abolição da escravatura, apenas amplificaram e consolidaram uma massa de abandonados sociais, né? Abandonados sociais em que sentido? Gente, do Império para a República, o Estado brasileiro ele se manteve dominado por uma elite agrária, intelectual e de posses proprietária. E o que nós temos? Essa elite, ela na realidade, ela domina o Brasil e você não vê nenhum tipo de projeto que leve a um processo de mitigação das misérias e desigualdade social dentro do nosso país. Nós temos a formação, por exemplo, do operariado nesse momento, né? Isso já no finalzinho do 19, principalmente no começo do século XX, né? E no momento que nós estamos falando de Euclides da Cunha, nós temos aí um processo de transferência de negros escravos para as cidades, um processo de crescimento desorganizado das cidades, né? As massas urbanas, as massas surgiam. O interessante é que quando nós falamos aí de Canudos e desse momento, nós falamos de uma questão interessante da história do Brasil, que é o embate entre o litoral e o sertão. Como assim, Álvaro, o embate entre o litoral e o sertão? Gente, o processo de colonização do Brasil, as primeiras grandes cidades do Brasil,
Esse processo de colonização ele se deu pelo litoral. A maioria das capitais brasileiras se dá pelo litoral. O sertão, na verdade, é o interior do Brasil. E o interior do Brasil, né, esse sertão, ele se dá baseado na adaptação, na mistura, na mestiçagem, né? Só pegar, por exemplo, os bandeirantes e as relações dos bandeirantes com os índios. Enquanto que no litoral você teria, de certa forma, uma matriz europeia mais forte, né? Mais consolidada, forte. Quanto mais para o interior do Brasil você vai vendo um processo de integração entre as raças, entre o negro, entre o branco e o índio, e você vai ver um processo de mestiçagem. Numa época em que a teoria eugenista, a ideia de civilização, de evolução, está ligada à civilização branca, né? E a eugenia diz que essa mestiçagem ela leva a um processo de degeneração, né? De degeneração. Daí você pegar, por exemplo, pensadores como o médico Nina Rodrigues, né? O Nina Rodrigues dizia que todas essas revoltas que aconteceram, por exemplo, no final do 19, revolta do Vintém, revolta de Quebra-Quilos, que são menos conhecidas, e também Canudos, por exemplo, e as primeiras revoltas do século XX, como Chibata, Canudos, Contestado, revolta da vacina, na realidade essas revoltas não seriam os brasileiros, na realidade, lutando por benefícios e desenvolvendo um processo de cidadania. Não. Essas revoltas, na realidade, elas seriam sintomas de uma sociedade degenerada. Uma sociedade degenerada justamente por ser uma sociedade mestiça. Nós vivemos, então, um processo de abandono social, beleza? O Euclides da Cunha, inclusive, é interessante a frase dele nesse momento. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Sendo que dentro da obra dele, Os Sertões, o Euclides sendo um correspondente de guerra, ele vai observando o que acontece. Há um preconceito muito forte. Essas ideias, elas estão presentes na obra. Mas ali você tem um primeiro momento dessa ideia de que, na realidade, o sertanejo, ele é um herói, ele é um Hércules do sertão, né? Justamente por sobreviver nessa situação, beleza? E com essa situação, é uma situação natural, né? O sertão, a aridez, né? A dificuldade de você viver nessa situação. Você tem o coronel, que superexplora. Você tem um Estado que cada vez mais vai amplificando sua perspectiva burocrática e assim amplificando sua perspectiva tributária. Então esse sertanejo ele é uma pessoa que é explorada pelo Estado, explorada pelo coronel e sofre as dificuldades de uma vida no sertão. Então esse cara, na verdade, ele seria um forte. Então esse pré-modernismo, né, dos sertões, você observa na obra Os Jangadeiros, que até caiu na Olimpíada Nacional de História do Brasil, e você vai ver lá na frente em Mário de Andrade, em Macunaíma, né? Na realidade, o brasileiro sendo forte. Me lembra muito também a ideia do José Murilo de Carvalho, né? O estado macrocefálico. Um estado que no Rio de Janeiro, o capital, ele é grande, mas o membro é curto, ou seja, ele não chega, ele não vai até o brasileiro, ele não chega até o sertão. Se ele não chega até o sertão, quem é que exerce o papel de Estado no sertão? O coronel. Mas para isso ele cobra, ele explora, né? Então esse brasileiro, nesse momento, ele vive esse processo de exploração, de domínio, de miséria, certo? Então todas essas questões, elas vão ser importantes, né? Dentro da obra do Euclides da Cunha, elas vão aparecer, beleza? Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço e grande beijo para a professora Lisa e para os seus alunos, ok? Um abração, galera. Até logo.